Efésios, então, capítulo 1, dos versículos 3 ao versículo 14, vamos à leitura do texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos garantiu no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, o que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Glória a Deus, irmãos. Até aqui a nossa leitura, então, continuando, então, a nossa série, então, de sermões aqui na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Em Cristo nós estamos em quem, irmãos? Em Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, como se ele não parasse, como se num fôlego só, ele começa a dizer que já somos abençoados em Cristo Jesus. Somos abençoados em Cristo Jesus. Mas muitos não se dão conta, irmãos, de que já são abençoados em Cristo Jesus. Por quê? Porque muitos de nós não damos contas que a gente já é abençoado em Cristo Jesus. Pelo fato de a gente achar que ser abençoado em Cristo Jesus é a gente ter coisas materiais. A gente é muito disso, nós somos muito disso, de pensar que somos abençoados se o nosso carro é zero. Pensar que somos abençoados se a nossa casa é grande. Pensarmos que somos abençoados se o nosso salário é o melhor. Pensar que somos abençoados se vestimos as melhores roupas. A gente, às vezes, tem a percepção de bênção assim. Às vezes nós somos muito materialistas na nossa percepção do que é ser abençoado. E aqui então o apóstolo Paulo fala de bênçãos que não são nessa terra, que não são neste mundo, mas de que são bênçãos nas regiões o quê? Celestiais. E é aí que eu e você precisamos entender e compreender, irmão, que as bênçãos espirituais, elas são mais valiosas do que as bênçãos materiais. Mas por que muitos de nós não enxergamos que somos abençoados em Cristo Jesus por essas bênçãos? E nós vamos ver ao decorrer dessa carta o apóstolo Paulo falando quais são essas bênçãos que nós recebemos em Cristo, o quanto somos abençoados por meio de Jesus Cristo nas regiões celestiais. E por isso muitos de nós vivemos assim, por causa desse materialismo. Quantas são as pessoas que pensam que Deus não é com ela, que Deus não é com ele, porque uma porta de emprego não se abre, que Deus não é com ela, não é com ele de abençoar, porque o salário é aquele tipo de salário, porque ele não consegue ser próspero na vida financeira, não consegue comprar uma casa, não consegue comprar um carro, aí acha que isso é ser o quê? Abençoado. Irmãos, por causa disso, nós vivemos uma fé materialista e não uma fé verdadeira. Não é errado nós pedirmos para Deus bênçãos materiais, não é errado. E Ele promete nos dar o melhor dessa terra. Glória a Deus, Ele promete. Ele é Deus fiel e pode fazer todas as coisas. Como também Ele pode não dar nada para mim e para você. Como também Ele pode deixar com que eu e você permaneça com a vida que temos.
Pois ele sabe, ele é Deus em sua presciência, ele é Deus em seu poder, e sabe se ele der algo para mim, algo para você que a gente tanto quer, a gente pode virar as costas para Deus, a gente pode fazer daquilo um Deus para nossas vidas. Porque o ser humano é isso, o ser humano faz um Deus para ele, desde o ator da novela, a atriz de novela, a um cantor, a um jogador de futebol, a um carro ou o dinheiro. O ser humano é assim. O ser humano faz tudo um Deus para a vida dele. O ser humano idolatra as coisas. O ser humano idolatra desde o carro ao filho, à filha. Coloca o filho, a filha num troninho e ali o exalta. Então nós como seres humanos temos esse problema. Mas a palavra do Senhor nos ensina que a gente tendo o que comer, tendo o que beber, estejamos contentes e satisfeitos. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, diz assim: por isso, tendo o que comer e tendo com o que se vestir, estejam contentes e satisfeitos. Mas nós, muitas das vezes, por sermos avarentos, a gente quer ter tudo e a gente compara, então, que somos abençoados quando a gente tem as coisas. E quando a gente não é abençoado é porque eu não tenho as coisas. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus está nos dizendo, se nós estamos em Cristo Jesus, nós já somos abençoados. Vamos ao versículo? Capítulo, então, 1, versículo 3. Vamos voltar ao texto, então, versículo após versículo agora. Aí diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso o quê? Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com poucas, irmãos. Não, com todas as sortes, o quê? De bênçãos espirituais. Aonde? Nesse mundo? Não, nas regiões celestiais. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vamos então compreender então o versículo 3. Já somos abençoados. Já somos abençoados. Mas muitas das vezes, quando a gente chega nos caminhos do Senhor, o nosso foco é arrumar emprego, o nosso foco é ser curado, o nosso foco é libertação, o nosso foco é que portas se abram, e a gente faz campanha, faz corrente. Lembra daquelas loucuras que nós vivemos outrora? Mas esse não pode ser o nosso foco. O nosso foco precisa entender que o evangelho verdadeiro nos leva a entender e receber de Deus o que Deus fez em Jesus Cristo, que é o quê? Nos dar a salvação. Aí já começa, irmão, a primeira bênção que temos em Jesus Cristo, sermos salvos. Jesus Cristo, Deus por meio de sua graça e misericórdia, envia Cristo Jesus para realizar sobre nós a maior obra já realizada, a obra da salvação. Isso o dinheiro não compra, isso o ouro e a prata não pode comprar, todo o ouro e prata do mundo não pode comprar. Todo o ouro e prata do mundo não pode comprar, todo o ferrugem, toda a traça do mundo não pode corroer. A salvação não pode corroer. Mas, igreja, nós precisamos entender que a salvação, ela não tem preço. Então, por isso que ela não pode se igualar às bênçãos espirituais. As bênçãos, materiais, ela não pode se igualar. Por isso que isso faz parte da bênção que recebemos. As bênçãos espirituais. Então você pode dizer sim, eu sou abençoado. Você pode dizer sim, eu sou abençoado. Não é porque você tem o carro zero, a casa nova, não é porque você tem muito dinheiro, não. Você pode dizer sou abençoado porque sou salvo em Cristo Jesus. E isso, todo o dinheiro que você tiver, que Deus permitir você ter, nunca vai ser capaz de comprar, porque o preço foi sangue derramado na cruz. E foi o sangue de Jesus. Aqui vemos então, e podemos compreender isso, o nosso Pai nos deu. Igreja, você não vê ninguém que é cheio do Espírito Santo, porque veja que bendito que seja o Deus e Pai que nos abençoou nas regiões celestiais, ou seja, o Deus que nos abençoou em Cristo o quê? Jesus. Ele nos abençoou em quem, irmãos? Em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que a gente não vê ninguém que é cheio do Espírito Santo abandonar a Deus, se afastar de Deus, sair da igreja, desistindo de lutar diante dos sofrimentos, diante das lutas da vida. Quem é cheio do Espírito Santo, você não vê desistindo. Agora, quem é vazio do Espírito Santo, você vê. Quem é vazio do Espírito Santo, você vê, a vida não está mudando, então eu não vou mais buscar a Deus. Estou sofrendo, estou doente, não vou mais orar, vou me afastar. A gente vê pessoas que estão vazias de Deus, porque perdeu dinheiro, quer se afastar, porque as coisas não estão bem, já quer desistir. Os vazios de Deus, sim, desistem. Igreja,
o mais importante que o material é a bênção espiritual. Não esqueça disso. Porque o que vai te manter em Cristo Jesus não é o carro zero, a casa nova. O que vai te manter em Cristo Jesus não é sua conta recheada no banco. É o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. É isso que te mantém diante dele, porque Ele é a nossa rocha. Volto a repetir, a Bíblia não é contra bênçãos materiais, não, mas entenda que existe o que é principal. Existe o que é o que, irmãos? Principal. Existe o que é principal, e é o que? Uma vida espiritual, ou seja, a salvação em Cristo o que? Jesus. Igreja, a vida espiritual é mais importante, nós falamos sobre isso. Agora eu quero comentar uma coisa com vocês, não sei se você já leu na Bíblia, a oração de perdão de Davi. O rei Davi é um homem que tinha todo o seu reinado, um homem que tinha toda a sua fama, um homem que tinha todo o dinheiro, um homem que tinha tudo o que a riqueza e a fama podia dar, um rei de uma nação, Davi. Quando ele ora pedindo perdão a Deus por causa do pecado que ele cometeu com Betsaba, ele diz na sua oração assim: não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Veja, ele podia perder tudo. Se você for ler lá no Salmo 51, você for ler a oração dele toda, ele diz que ele pode perder tudo, menos a presença de Deus. Pode tirar tudo dele, menos a presença de quem? Mas tem gente que só de perder R$1 já quer morrer. Ai, perdi R$1. Ai, me ajuda aqui, que foi? Está precisando de alguma... Eu perdi R$1. O materialismo nosso é muito grande. Mas nós estamos entendendo que já somos abençoados. E o que tem de mais valor na nossa vida é as bênçãos o quê? Espirituais. E uma delas é a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. E nós vamos ver então no decorrer dessa carta o apóstolo Paulo falando quais são essas bênçãos espirituais. Vamos ao versículo 4 então. Diz aí no versículo 4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aqui vemos no versículo 4, o apóstolo Paulo então já começando a dizer uma dessas bênçãos, que somos escolhidos em Cristo. Irmãos, nós somos escolhidos, Deus nos escolheu por meio de Cristo Jesus. Essa é a primeira bênção, para que você possa entender que Deus, em Cristo Jesus, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Essa é a primeira bênção. Qual é, pastor? Sermos escolhidos em Cristo Jesus. Você não tinha condição, irmãos, de fazer a escolha. Meu irmão, minha irmã, você não podia escolher a Deus. Mas, pastor, foi eu que vim, porque fulano convidou. Eu estava passando na porta, eu entrei numa igreja, eu ouvi no rádio, eu ouvi na televisão, eu vim com as minhas próprias pernas. Não, você veio porque Deus te trouxe. Você veio porque o Espírito Santo de Deus alcançou você. Não foi obra do acaso, não foi por causa daquele papel, não, foi Deus que preparou todo um cenário para te trazer. Foi Ele que foi te buscar, foi a palavra dEle que te alcançou, foi o Espírito Santo dEle que agiu sobre a sua vida, e você está aqui, você é escolhido por Deus. Ele escolheu, não foi eu, não foi você, não fomos nós que a Ele escolhemos. Nós não temos condições, nós vamos ver no capítulo 2 mais adiante, nos próximos domingos, que foi Ele que nos escolheu. O apóstolo Paulo vai dizer qual era o meu estado e o seu. Nós estávamos cegos, nós estávamos na escuridão, nós estávamos na podridão, andando do lado contrário da vida que Deus tinha para nós. Mas Deus aprove em Jesus Cristo me alcançar, te alcançar. Então, não foi você que escolheu a Deus, mas foi Ele quem, o que, irmãos? Nos escolheu. A gente precisa entender que fomos alcançados por causa dessa graça gloriosa. Por isso, não adianta a gente viver como se não fôssemos alcançados por Deus. Mas por que Deus, então, pastor, me alcançou? Olha o que diz no versículo 4. Porque Deus o quê? Nos escolheu nele. Nele quem? Jesus Cristo. Antes da criação do que, irmãos? Do mundo. Então, antes do mundo ser formado, antes de todas as coisas vir a existir, Jesus Cristo, Deus, em sua graça, em sua presciência, já havia nos escolhido. Antes de tudo ser formado, Ele já sabia qual ia ser o seu nome. Ele já sabia de você. Quando eu fui para o ventre materno de nossas mães, Ele já nos conhecia
quando éramos um embrião ainda informe, antes da fundação do mundo. Mas como assim você pode? Você diz, mas pastor, como pode? Hoje o tempo já são outro. Irmãos, entenda, Deus é atemporal. Nós aprendemos isso quando estudamos aqui sobre os atributos de Deus. Aquela série de sermões sobre os atributos de Deus, aconselho você, vá no nosso canal do YouTube e assista. Deus, ele é Ele é aquele que na linha, se existisse uma linha do tempo, ele é aquele que da onde ele está, ele vê presente, passado e o quê? Futuro. Ele é aquele que vê todas as coisas, ele é soberano. Então, ele nos escolheu nele para sermos o quê, irmãos? Para sermos santos. Lembra que nós falamos no último domingo? O que é ser santo, pastor? É sermos separados para quem? Para Deus. Nós somos exclusivos de Deus. Nós temos um dono. Você já viu aquele adesivo que as pessoas colocam no carro? Propriedade exclusiva de Jesus? Não, não é o carro que é propriedade exclusiva de Jesus. É você que é propriedade exclusiva de Jesus. Nós somos propriedade exclusiva dele porque ele nos separou nele. Veja o texto, vamos ler o texto. Porque Deus nos escolheu nele antes do quê? Para sermos o quê? Santos, ou seja, separados, irrepreensíveis em sua o quê? Presença. Lembra o que Deus disse para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Deus chamou Abraão e disse, Abraão, vem andar na minha presença. Irmãos, se eu e você queremos ser irrepreensíveis diante de Deus, está aqui, Bíblia Sagrada. Viva a sua vida doutrinado, guiado, alicerçado pela palavra de Deus. Eu não posso mandar na sua vida, sempre que você sentar comigo, para conversar comigo na sala pastoral, eu for conversar com você, eu nunca posso te dar minha opinião. Se eu fosse você, eu fazia isso. Não, o que a Bíblia diz que nós devemos fazer? Então é isso que eu vou te mostrar. Ninguém manda na sua vida, é a Bíblia como palavra de Deus que rege as nossas, o que, irmãos? As nossas vidas. E é assim que seremos irrepreensíveis diante de Deus. É diante de Deus. As pessoas dizem assim, as pessoas têm o costume de dizer, eu prefiro ser quem sou do que ser como fulano, como ciclano, que só tem cara de santo, mas que nas atitudes é um diabinho. Não, você não pode ser nenhum dos dois. Você não pode nem ser aquele que finge que é alguma coisa e nem ser alguém que como diz o ditado, quer derrubar as esquibeiras e colocar tudo abaixo. Você não pode ser nenhum dos dois. Porque a mansidão, ela faz parte daqueles que têm o Espírito Santo de quem? Que é escolhido por Deus para viver irrepreensivelmente. Então as duas escalas não valem, porque tem gente que usa toda a sua explosão, toda a sua arrogância, toda a sua ignorância para dizer, eu prefiro ser assim para não ser igual fulano que é todo mansinho, aleluia, aquela coisa, e é o diabo pelas costas. Não, nenhum dos dois funciona. Nenhum dos dois funciona, porque Deus me chamou e te chamou para vivermos por Ele, para Ele, irmãos. Nele, irrepreensíveis em quem? Nele. Irmãos, não dá para viver por nós mesmos. O salmista vai dizer, eleva os olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, ele responde. Quando ele diz que eleva os olhos para o monte, ou seja, o meu socorro vem do alto. O meu socorro vem da onde? Do alto, do Deus que criou os céus e o quê? Porque se o nosso socorro vier da gente, a gente fica louco. Se o nosso socorro vier da gente, a gente vai ver que a gente é limitado, a gente vai ver que a gente não consegue fazer muita coisa. A gente vai ver que 24 horas do dia, às vezes é pouco para a gente não dá conta de tudo. Por isso que a gente vive ansioso, a gente vive comendo as unhas, a gente vive agoniado, a gente vive querendo parar o tempo, porque não dá conta das coisas. Mas a palavra do Senhor está dizendo que o recurso não está em mim, ele está em quem? Em Deus. Viveremos nele, viveremos nele irrepreensivelmente. Glória a Deus, irmãos. Não tente viver sua vida fingindo que não é de Deus, irmãos. Não adianta você viver sua vida, você fingindo que Deus não te alcançou. Não tem mais como você viver assim. Não tem mais como a gente viver uma vida onde parece que Deus não faz parte dela. Você está em Cristo. Não tem como nós temos outro problema também, a gente pensa que Deus só está aqui na igreja, que acabou o culto aqui, acabou minha vida lá fora é outra. Não, irmãos, nós temos que parar de ficar compartimentando a nossa vida, na igreja
é para Deus toda a glória. Em casa eu posso ser o Satanás, mas na igreja eu tenho que ser o santo. No trabalho eu posso ser o demônio, mas na igreja eu sou... Não, irmãos, não, a gente não pode compartimentar a nossa vida. Em casa você é de Deus, no trabalho você é de Deus, na igreja você é de Deus, na rua você é de Deus, no banheiro você é de Deus, tomando banho você é de Deus, em todos os momentos, acordado ou dormindo, você é de Deus. Não compartimente a sua vida, não divida a sua vida. O incrédulo, quando ele não tem entendimento, até para passar na porta da igreja, se alguém falar palavrão, ele fala, oxe, para, eu vejo aqui na frente, para de ficar falando palavrão, isso está na porta da igreja, que diz respeito. O incrédulo divide a vida, o incrédulo pensa que ser santo tem que estar dentro da quê? Da igreja, que ser separado para Deus é estar dentro da onde? Mas nós, como palavra de Deus, entendemos que em todos os lugares estamos vivendo e servindo a quem, irmãos? Então Ele te escolheu. Continuamos, versículos 5 e 6 agora, vamos à leitura. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Novamente o apóstolo Paulo insiste em dizer, olha, em amor, por meio do seu amor, por meio do amor dele, de Deus, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então eu e você não éramos filhos de quem? De Deus, éramos filhos da perdição, como a Bíblia vai dizer. Nós estávamos caminhando, irmão, rumo à perdição. Mas Cristo, Deus, através de Jesus Cristo, nos adota, nos tira daquele rumo de perdição que nós vivíamos, e para louvor da sua glória, nos coloca diante dele, para vivermos para ele. Veja que eu e você vivemos para a glória de Deus. Mas Deus não me alcançou, não te alcançou porque ele se sentia sozinho, porque ele estava precisando de ter alguém para adorar a ele. Não, irmãos, foi por amor que ele te alcançou. Ele te amou quando ninguém te amava. Ele me amou quando ninguém nos amava. Ele nos amou. Ele, por meio do seu amor, nos alcançou. E Ele nos predestinou, irmãos. Ele fez o que conosco? Nos predestinou. A salvação, irmãos, é uma dádiva dada por Deus por meio do seu Filho Jesus. Ninguém salva a si mesmo. É só por meio de Jesus. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho da verdade, o quê? Da vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós precisamos entender. No mundo as pessoas correm de um lado para o outro para viver intensamente as suas vidas, achando que não há eternidade. As pessoas vivem para lá e para cá achando que não há eternidade. As pessoas incrédulas, elas pensam assim, eu vou fazer de tudo um pouco de bom para ter um lugar bom quando eu morrer, para Deus me ter num bom lugar. As pessoas pensam assim, né? Mas é só por meio de Jesus que temos a vida, o quê? Não é fazendo coisas boas. Continuamos, porque fazer coisas boas é a obrigação de quem está em quem? Em Cristo Jesus, porque Ele nos alcançou para isso. Não merecíamos, mas em amor e graça, Ele fez tudo para a sua o quê, irmãos? Para a sua glória. Glória a Deus. Versículos 7 e 8, continuemos a leitura. Nele temos a redenção por meio de seus, o quê? Por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de quem, irmãos? De Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Em Jesus Cristo, irmãos, por tudo que Jesus Cristo fez na cruz, entenda, a crucificação de Jesus ali, a cruz ali, todo aquele cenário que a Bíblia narra, que Jesus ficou todo aquele tempo de cruz, todo aquele tempo que Ele foi chicoteado, todo aquele tempo que Ele foi humilhado, tudo aquilo ali é um cenário de amor. É um cenário de amor. Às vezes nós olhamos com horripilante, às vezes nós até choramos por tudo que Jesus passou. Mas Ele passa tudo aquilo ali por amar. Ele passa tudo aquilo ali por amar. E a redenção de Cristo, aquilo que Jesus fez na cruz, é para sermos por Ele comprados, libertos e perdoados. A crucificação de Jesus tem teve o propósito de nos comprar, de nos libertar e de nos o que, irmãos? Perdoar. Pois Ele nos comprou e nos pagou com o seu sangue derramado. Aonde, irmãos? Na cruz. Nele temos então o que? A redenção e o perdão do que? Dos pecados. Entenda que eu e você, quando conhecemos a Cristo Jesus, a gente reconhece os nossos o quê?
pecados. E todos os dias a gente pede perdão por causa dos nossos, o que, irmãos? Lembrando que ele morreu por nossos, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a vida, o que, irmãos? A vida eterna. Então por isso nós pedimos perdão a cada dia, por meio da graça dele, misericórdia dele. Então só Jesus Cristo pode perdoar o meu pecado e o seu. O perdão dos nossos pecados, ele sempre estará diante de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Não é pelo padre, não é pelo papa, não é pelo apóstolo, não é pelo diácono, por qualquer que seja o líder religioso. É por meio de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, o que Jesus fez na cruz do Calvário, irmãos, foi o suficiente para a nossa salvação. Nada que você possa fazer, irmãos, vai ser o suficiente para que você seja salvo. Não está em você a capacidade da salvação. Não está em você o domínio de ser salvo, como as pessoas pensam. Conversava com uma pessoa que me dizia, eu faço obras sociais praticamente toda semana. Eu acredito que quando eu morrer, Deus vai ter um bom lugarzinho para mim no céu. Eu disse, não, me desculpa. É só se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não pode fazer nada para ser salvo. Ele nos alcançou para que, através dele, façamos as boas obras. É assim. Irmãos, não é o contrário, você não faz para ser, você faz porque você é. Você faz porque você não faz as boas obras para ser. Nós fazemos porque somos. Porque eu e você sem Deus, a gente não tem nada de bom, meu caro. Eu e você sem Deus, nós somos pobres, miseráveis e o quê? Pecadores, destinados ao inferno. Mas Deus, por meio de sua graça, vem e nos alcança e nos salva. Então, para isso, fazemos as boas obras. Porque é tudo para a glória de quem? Porque quando chegarmos no céu, quem vai ser glorificado por causa das nossas obras? Jesus Cristo. Jesus Cristo vai olhar e falar, olha lá, paguei com o meu sangue, olha o que ele é, olha o que ela é para minha glória e não para nossa glória. Glória a Deus, irmãos. Versículo, então, 9 e 10, vamos à leitura, continuando, diz aí, versículos 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom, o que, irmãos? Propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do que? Dos tempos. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, ao decorrer dos anos e dos tempos, Cristo Jesus, Deus, revelou em Jesus Cristo o mistério que estava. Qual era o mistério? De unir em Cristo Jesus todas as coisas, tanto celestiais como o quê? Terrenas. E a obra da salvação que estava estabelecida em Jesus Cristo. Deus fez tudo, irmãos, que através de Jesus Cristo, Deus fez tudo, ou seja, revelou o seu ministério, o seu plano de salvação, através de Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo, todo o poder e toda a autoridade foi convergida em Jesus Cristo. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. A minha salvação, a sua salvação, tudo é para a glória de quem? De Jesus Cristo, porque isso era plano de quem? Plano de Deus, como no texto diz, e nos revelou o mistério do quê? Da sua vontade, de acordo com o seu bom, o quê, irmãos? Propósito. Vocês estão lendo o texto, irmãos? De acordo com o seu bom, o quê? Propósito. Então, o propósito, a minha salvação e a sua, era propósito de quem? De Deus. E ele realizou, ele revela esse mistério. Ele mostra que em Jesus Cristo, ele revela este mistério. E aí tudo converge nele, como num funil. O funil, a parte maior é no começo. E a parte menor é no o quê? Final. Então é como se fosse assim, desde lá de Abraão, desde Noé, desde Adão e Eva, veio vindo. Cristo, por meio de sua graça, Deus o envia. E em Jesus Cristo, então, começa esse funil. E aí vai funilando tudo, e tudo passa por quem? Por Jesus Cristo. Não é à toa que quando você ora, ó Deus, em nome de quem, irmãos?
Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, porque é tudo por Ele. É tudo por Ele. Então, tudo se unificou a Jesus Cristo. O plano que Deus tinha se realizou em Jesus Cristo. E o Espírito Santo veio nos alcançando. Pai, Filho e Espírito. Olha a trindade de Deus aí. Glória a Deus. Versículos 11 e 12. Vamos ao texto. Nele fomos também escolhidos, tendo sido o que, irmãos? Predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua o que, irmãos? Mais uma vez, somos lembrados de que foi Deus quem nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou, tudo em quem? Em Jesus Cristo. Era o plano de Deus, sermos eleitos, escolhidos. Sermos eleitos e escolhidos por quem? Por Deus. Mais uma vez, irmãos, somos lembrados de que não poderíamos escolher Jesus. Ele nos escolhe, Ele nos predestina no caminho em tudo o que devemos fazer, nos separa para Ele. João capítulo 15, dos versículos 16 a 17, está escrito assim: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Palavras de Jesus dizendo, não foi você que me escolheu, mas foi eu que escolhi vocês. Jesus, Ele é este. Deus, Ele é este que escolhe e nos direciona. Glória a Deus, irmãos, para que tudo seja feito para a sua glória e o que, irmãos? E louvor, como diz no versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em quem agora? Em Jesus Cristo. Sejamos o que? Para louvor da sua. Quando chegarmos no céu, toda a glória vai ser dada a nós. A gente vai chegar lá com toda a festa para nós, todo mundo dizendo, você é o espelho que reflete. Vai estar todo mundo cantando essa musiquinha lá, essa música egocêntrica. Você é o espelho, vai estar todo mundo, os anjos vão, a gente vai estar chegando no céu e os anjos tudo cantando. Você é, olhando para você assim, você é o espelho que reflete a imagem do céu. Vai ser assim no céu? Não. A palavra do Senhor diz, nós estaremos lá e estaremos olhando para Jesus e dizendo, santo, 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 digno é o Cordeiro de receber toda a honra e toda a glória. Só Ele é digno. Só Ele é digno, por isso nós fomos escolhidos, é para a glória dEle. Por isso que nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa ser no Senhor vivida, não é só dentro da igreja, porque Ele está lá no seu trabalho. Ele te escolheu para lá no seu trabalho você ser luz, Ele te escolheu para que você como esposa seja luz, Ele te escolheu para que você como marido seja sal da terra na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, no seu trabalho. Não existe divisão, irmãos, você está em Cristo Jesus, em todos os lugares. Versículo 13 e 14, aqui nós finalizaremos. Vamos à leitura do texto. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem também a quem, irmãos? A Deus, para louvor da sua glória. Por onde vem a salvação? Pastor, por onde vem a salvação? Olha aqui, quando vocês ouviram e o quê? E creram na palavra do quê? Que palavra da verdade é essa? O Evangelho. Por isso que eu amo vocês, vocês aprendem rápido. Isso é a verdade, o Evangelho. O Evangelho, quando a gente ouviu, quando vocês ouviram, creram na palavra da verdade, que é o quê? O Evangelho. Vocês são salvos, porque vocês creram. Então, quando vocês ouviram e creram, vocês foram o quê? Salvos, selados em quem? No pastor? Na placa da igreja? Não, selados em quem? Em Cristo.
a igreja, aprendemos que ao ouvir o Evangelho, a boa notícia que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu e ressuscitou, e que nele temos a vida eterna, e cremos nisso, Deus em Cristo Jesus nos sela com o Espírito Santo, que é a garantia de que somos propriedade exclusiva de quem, irmãos? De Jesus. Ninguém pode tirar esse selo de você. Às vezes você pensa assim, mas pastor, eu não tenho Espírito Santo não, porque eu não falo em línguas. Irmãos, falar em línguas é um dom como todos os outros dons. E o apóstolo Paulo vai dizer, no livro de 1 aos Coríntios, a Bíblia vai dizer que nós podemos buscar os dons. Com zelo, você pode orar para pedir a Deus, para te dar discernimento e falar em línguas, assim como você pode orar a Deus, porque também é um dom, domínio próprio, você pode orar. Você pode falar, pastor, sou pavio curto, então ora a Deus, irmão, pedindo domínio próprio, o Espírito Santo vai lhe dar. O Espírito Santo vai fazer você ser mãe com sabedoria, vai fazer você ser pai com sabedoria, vai fazer você ser marido com sabedoria. Peça a Deus, porque isso é dom de quem? De Deus, porque o Espírito Santo habita em você. Por isso que quando às vezes eu falar essas músicas do mundo, toma cuidado, irmão, novela, toma cuidado com essas coisas, porque, irmão, você tem o Espírito Santo, de uma fonte pura e limpa não pode sair água suja, ou é água podre, ou é água limpa, ou é um ou é outro. O Espírito Santo de Deus habita em você, e Deus te selou. Então, às vezes você está, mas por quê? Mas como assim eu já tenho o Espírito Santo? Irmãos, você não estaria aqui se o Espírito Santo de Deus não tivesse convencido você do seu pecado e de que você em Deus, você não é nada. É por meio do Espírito Santo nós somos conduzidos. É por meio da graça de Deus que somos conduzidos a Ele. E Ele nos selou. Nós somos dEle, ninguém nos tira dEle, é dEle que somos. Por isso que diz, quem nos separará no livro de Romanos do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia ou perseguição? Fome, nudez, perigo ou espada? Pois sei e estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem as que vão vir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Ninguém pode nos separar deste amor. E, irmãos, nós somos a garantia da herança de Jesus. Jesus nos selou. É como se Jesus tivesse vindo e falado, aqui ó, está aqui, eu trouxe a Escritura, eles são meus, e eu vou voltar para buscar. É por isso que Ele vai voltar. Porque você faz parte, você já está incluso na Escritura, irmãos. Ele vai voltar. Glória a Deus. E nós somos essa garantia da herança. Do que, irmãos? Até que todos aqueles que pertencem a quem? A Deus, para louvor da sua glória. Então Ele quer alcançar outros também, irmãos. Ele quer alcançar o quê? Outros também. Então entenda, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui em resumo rápido e objetivo. Você não escolhe a Deus. Segundo, você já é abençoado. Não somos contra termos bênçãos materiais. Glória a Deus, irmãos. É bom a gente ser abençoado materialmente. Mas entenda que sempre em principal vai estar a bênção espiritual. É isso que vai manter você em Cristo Jesus. Fortalecido, fortalecida para não desviar nem para a esquerda, nem para a direita. E entenda, Ele te selou. Você tem o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem guia você. É Ele quem direciona você. Glória a Deus. Fique de pé, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, é do Senhor nossas vidas. Senhor,